Estamos aqui para a segunda parte, leitura do livro O Monge e o Executivo. Ontem eu comecei a ler, eu li o prefácio, o epílogo, deixa eu ver, o prefácio e o prólogo e li o primeiro capítulo. Eu imaginei que ia dar uns 30, 40 minutos, deu mais que o dobro, mas enfim. É uma leitura gostosa e, para minha surpresa, assim, muita gente já leu e todo mundo, assim, com feedback maravilhoso. Eu tô encantada, né? Eu li agora no final do ano passado, acho que em 2 semanas, eu li ele 2 vezes, fiz resumo. Eu peguei emprestado esse livro e agora esse aqui foi emprestado de uma outra amiga minha, porque aquele eu tive que devolver. Mas eu quis trazer porque é uma leitura assim maravilhosa, é lição de vida, né? Lições para a nossa vida, muitas chaves. Então, se tu não leu, te convido a ficar aqui comigo, né? E a live de ontem ficou gravada, primeira parte, ali o primeiro capítulo. E se tu já leu, se tu tem esse livro em casa, lê de novo e relê, porque ele é maravilhoso. Então, isso aqui é para te incentivar a ler esse livro e a ler mais livros, né? Que nós possamos aí levar o hábito da leitura para 2025. Isso foi uma coisa que me foi passada pela minha mãe. Minha mãe, ela sempre, como a gente diz, ela sempre devorou livros a vida inteira dela. E é um hábito que depois aí de mais de 10 anos, acho que já faz uns 14 anos que ela tem o Alzheimer, ela segue com esse hábito e é lindo de ver, né? Então, vamos lá, sem delongas, capítulo 2, tá? O monge executivo, deixa eu colocar, só fixar aqui para quem entrar nessa live. E depois, eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Deixa eu escrever aqui, tá? E depois eu vou estar colocando essas lives no meu canal do YouTube, tá? Então, caso tu queira lá, eu acho que é mais fácil, porque a gente consegue seguir do ponto onde a gente parou, né, a leitura, e aqui não, aqui ou tu vê a live inteira, ou, né, aí sempre volta, quando tu entrar de novo, ela vai entrar desde o começo, mas vai ficar gravada lá, então eu te convido aí a estar comigo nessa jornada de aprendizado e de transformação. Então vamos lá, capítulo 2, o monge executivo, o velho paradigma. Se você não mudar a direção, terminará exatamente aonde começou. Olha só que frase para a gente iniciar o ano, né? Se você não mudar a direção, terminará exatamente aonde começou. Então aqui o John, ele tá contando a história dele. Eu estava totalmente acordado às 15 para 5 da manhã, mas não sentia muita vontade de sair da cama. Porém, como sabia que Simeão estaria esperando por mim na capela, abandonei as cobertas quentes, joguei um pouco de água no rosto e fui ao seu encontro. Simeão estava sentado na mesma cadeira que eu ocupava nas 5 cerimônias diárias. Ele acenou para mim e eu me sentei perto dele. Desculpe-me por tirá-lo da cama tão cedo, eu disse. Não se preocupe, eu acordo muito cedo, John. Estou feliz por podermos passar algum tempo juntos. Perguntei ao reitor ontem se podia tomar o café da manhã com você, mas ainda não tive resposta. Ele concordou em permitir que quebrássemos o grande silêncio antes da cerimônia das 5h30, e estou muito grato por isso. Ele é realmente muito generoso, pensei. Isso aqui foi um tom sarcástico, né? Diga-me, John, o que você tem aprendido? Oi, Elaine. Vamos aprender aqui sobre liderança, mas é muito mais do que isso, é sobre relacionamento. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Muitas coisas, respondi. Achei aquele conceito de poder e autoridade muito interessante. Olha, se tu não assistiu a live de ontem, tu não lê esse livro, exatamente, ele fala sobre o conceito de poder e autoridade, tá? E é interessante mesmo. Mas, Simeão, fiquei sem graça quando você me pegou por não estar ouvindo o que dizia Kim ontem. Ah, sim, tenho notado que você não ouve muito bem. Pois é. O que você quer dizer com isso? Perguntei na defensiva. Sempre me considerei um bom ouvinte.
Ontem de manhã, quando nos conhecemos em seu quarto, você me interrompeu no meio de uma frase 3 vezes. Isto sinceramente não me afeta, John, mas tenho receio das mensagens que você transmite às pessoas que lidera quando as interrompe dessa maneira. Ninguém lhe falou desse seu mau hábito. Gente, olha aqui, né? Ele pega pesado, tipo, pesado. Ele fala a verdade. Não, não realmente. Menti sabendo que uma das maiores queixas de Raquel, que é a esposa do John, a meu respeito, era que eu nunca deixava as pessoas terminarem uma frase. Isso frustrava muito os meus filhos. Raquel sempre repetia que provavelmente eu fazia a mesma coisa no trabalho e talvez ninguém jamais tivesse coragem de me dizer. Mas certa vez no trabalho alguém fez isso. Foi durante uma entrevista com um gerente de produção que estava se demitindo para ir trabalhar com um concorrente. Ele me disse que eu era o pior ouvinte que tinha conhecido. Não dei muita importância à sua colocação, pois o considerava um traidor, mas agora via que precisava repensar essa observação feita por ele. Quando você interrompe as pessoas, olha essa chave. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Número 1, se você me interrompeu, é porque não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que a sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2, se você se recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que tem a dizer é muito mais importante do que o que eu tenho a dizer. John, estas mensagens são desrespeitosas e, como líder, você não pode enviá-las. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão, retruquei. Tenho muito respeito por você. Seus sentimentos de respeito devem se expressar por meio de suas ações de respeito, John. Acho que tenho que trabalhar isso, respondi apressadamente, querendo mudar de assunto. Né? O John já queria mudar de assunto. Fale-me de você, John, Simeão pediu como se estivesse lendo a minha mente. Durante 5 minutos, relatei a Simeão uma breve autobiografia e nos 5 minutos seguintes falei das coincidências de Simeão e do sonho recorrente. Simeão ouviu atentamente, como se nada mais no mundo tivesse importância além do que eu estava dizendo. Ele me olhava nos olhos e balançava a cabeça para mostrar que compreendia, mas não deu sequer uma palavra até que eu tivesse terminado. Depois de 1 minuto ou 2 de silêncio, ele disse: Obrigado por compartilhar a sua história, John. É fascinante, adoro ouvir a respeito da jornada das pessoas ao longo da vida. Oh, nada de tão especial, eu disse, me diminuindo. O que você acha dessas coincidências, Simeão? Ainda não estou certo, John, ele disse esfregando o queixo. Tenho a tendência de concordar com a sua esposa de que provavelmente isso significa alguma coisa. Nosso inconsciente e os sonhos que ele nos fornece têm uma riqueza indescritível que estamos apenas começando a compreender. Sim. Oi, Ana, tudo bem? Ai, guria, eu tô encantada por esse livro. Tu tem que ler se tu não leu. Ou tem que reler se tu já leu. Nosso inconsciente e os sonhos que ele nos fornece têm uma riqueza indescritível que estamos apenas começando a compreender. Sim, suponho. Então, como posso ser útil a você esta semana, John? Acho que gostaria de roubar um pouco do seu cérebro, se pudesse, Simeão. Realmente estou lutando um bocado esses dias e minha mente é um verdadeiro turbilhão. Qualquer um imagina que um sujeito que tem tudo o que todos poderiam desejar deveria estar contente e feliz. Mas, como lhe disse, este não é o meu caso. John, levei muitos anos para aprender que não são os bens materiais que nos trazem alegria na vida. Simeão disse como se estivesse declarando uma verdade universal. Olhe em torno de nós. Os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Olha isso. Olha essa chave. Os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Você realmente acha isso, Simeão? Só para começar, John, pense no amor, no casamento,
na família, nos amigos, filhos, netos, no nascer e pôr do sol, nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nas criancinhas, nos dons do tato, o gosto, o olfato, a audição, visão, na boa saúde, nas flores, nos lagos, nas nuvens, no sexo, na capacidade de fazer escolhas e na própria vida. Todos são grátis, John. Alguns frades começavam a entrar na capela e eu soube que a nossa hora estava quase chegando ao fim. Acho que devo aprender alguma coisa com você esta semana, Simeão. Não sei o que será. Não, pelo amor de Deus, né? Já estamos aprendendo aqui horrores. E ele acha que, né, tem alguma coisa para aprender. Não sei o que será, mas estou desejoso de continuar. Tem muita coisa por vir. Meu Deus. Preciso ter minha vida de volta de novo, antes de perder o emprego e até a minha família. Mas para ser honesto com você, na realidade estou me sentindo pior aqui. Quanto mais ouço você, mais percebo quanto estou fora da linha. Acho que nunca me senti tão por baixo. Este lugar é perfeito para recuperar a sua vida, Simeão respondeu. Havia um murmúrio na sala de aula quando o relógio começou a bater 9 horas naquela manhã. Simeão sorriu para o grupo e disse gentilmente: acho que alguns de vocês estiveram lutando com alguns dos princípios que discutimos ontem. Você está certíssimo. O sargento explodiu, como se falasse para o grupo todo. Essa história de conto de fadas vai contra tudo que nós aprendemos no mundo real. O pregador balançou a cabeça e disse: o que você quer dizer com nós? Talvez você tenha que desafiar alguns de seus velhos paradigmas, soldado. E o que é um paradigma, pregador? Resmungou o sargento. Algo que você tirou da Bíblia? Simeão assumiu a direção. Paradigma é uma boa palavra. Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Olha isso. A primeira vez que eu li esse livro, paradigma não é uma palavra muito comum, né? Mas eu vi no livro, depois eu estava escutando uma aula, veio de novo a palavra paradigma, e aí eu fui escutar uma outra aula ao vivo, aonde a pessoa nem sabia que eu tava lendo esse livro, e ela falou em paradigma. Gente, não é coincidência, é deusidência, tá? É Deus direcionando. Então vamos lá de novo. Paradigmas são simplesmente padrões psicológicos, modelos ou mapas que usamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas quando usados adequadamente, mas podem se tornar perigosos se os tomarmos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança e deixarmos que eles filtrem as novas informações e as mudanças que acontecem no decorrer da vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados podem nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. Né? Então, olha que importante a gente ter consciência de quais são os nossos paradigmas e usá-los adequadamente. Está bem, agora compreendi, o sargento disse. Meu velho paradigma era de que os frades eram estranhos e os mosteiros deviam ser evitados a todo custo. Graças ao meu capitão, que insistiu em mandar-me para cá, tenho o prazer de dizer que esses paradigmas estão sendo desafiados aqui nesta semana. Ele levantou os olhos e suspirou. Todos rimos, mas ninguém riu mais do que Simeão. Acho que devo lhe agradecer, Greg. Simeão respondeu com um sorriso. Como exemplo de paradigma perigoso, pense na visão de mundo que uma garotinha vítima de um pai abusivo poderia desenvolver. Provavelmente ela desenvolveria a ideia, o paradigma, de que os homens adultos não devem ser confiáveis. Enquanto ela fosse criança, esse paradigma a levaria a afastar-se do pai. Entretanto, se ela o transferir para o mundo adulto, é provável que, quando crescer, tenha grandes dificuldades com os homens. Compreendo, disse a enfermeira. O paradigma da menina pequena é que nenhum homem é confiável, mas o paradigma adequado é que alguns homens não são confiáveis.
No entanto, a menina ficará impregnada pelo modelo que serviu para ela enquanto viveu no lar com aquele irresponsável e o transferirá inadequadamente para as suas vivências no mundo adulto. Exatamente, Kim, Simeão continuou. Por isso é importante que desafiemos continuamente os paradigmas a respeito de nós mesmos, do mundo em torno de nós, de nossas organizações e das outras pessoas. Lembrem-se de que o mundo exterior entra em nossa consciência pelos filtros dos nossos paradigmas, e nossos paradigmas nem sempre são corretos. Li em algum lugar que não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos, acrescentei. O mundo parece muito diferente dependendo de nossa perspectiva. Ele parece diferente se sou rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, negro ou branco. Minha mulher vê o mundo de maneira muito diferente da minha. Acreditem-me, essa visão do homem e da mulher é bem diferente. Acho que foi Mark Twain quem falou que devemos ter cuidado para absorver as lições adequadas de nossas experiências, a diretora disse. Deu como exemplo o gato que senta no fogão quente. Como a experiência foi dolorosa, ele jamais se sentará em qualquer fogão, nem quente nem frio. Excelente, excelente, Simeão reagiu com seu sorriso costumeiro. Pensem nos velhos paradigmas. O mundo é plano. O sol gira em torno da terra. A salvação virá se você for uma boa pessoa. As mulheres não podem votar. Os negros são inferiores. As monarquias devem governar as pessoas. Cabelos longos e brincos são somente para mulheres, e assim por diante. Meu Deus, é muita coisa, né, gente? Novas ideias e maneiras de fazer as coisas estarão sempre sendo desafiadas e até rotuladas como heréticas, coisa do diabo, comunistas. Desafiar os velhos caminhos requer muito esforço, mas acomodar-se nos paradigmas ultrapassados também. Então, olha essa questão de posicionamento que a gente tem que ter, né? A gente não pode se acomodar. Hoje eu tava pensando isso, que se a gente quer resultados diferentes, a gente tem que ter ações diferentes, né? A gente tem que se desafiar, a gente tem que sair da zona de conforto. Eu até coloquei isso no meus stories. Hoje é o terceiro dia da semana e eu já fiz 2 treinos, já foram 2 treinos, 2 não, 3, é o meu terceiro dia de treino no terceiro dia útil da semana. Então, por quê? Porque eu quero um resultado melhor, as minhas metas aumentaram, né? Eu quero me livrar das minhas gorduras indesejadas, não tô conformada, né? Então, assim, a gente tem que buscar sair da zona de conforto, né? A gente não pode se acomodar, achando que, agora eu tenho 50 anos, então é normal, né, ter essas gordurinhas a mais. Eu não consigo me conformar, então eu vou usar as ferramentas que eu tenho para que eu me livre delas. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. Eu gostaria de saber se essa é a razão do progresso contínuo tão grande nesses dias, a treinadora declarou. Se uma organização não está desafiando suas crenças e velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo simplesmente a ultrapassam. Por outro lado, constatamos que as pessoas têm muita dificuldade em mudar. Por que, Simeão? Pois é, né? As coisas, tudo muda tão rapidamente, mas, por outro lado, as pessoas têm essa dificuldade em mudar. Simeão respondeu rapidamente: a mudança nos desinstala, nos tira da zona de conforto e nos força a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição, e isso é sempre desconfortável. É por isso que, em vez de refletir sobre os seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. Uma coisa que eu notei hoje quando eu estava treinando
Eu disse até pro meu marido, eu comentei hoje na hora do almoço. Eu disse pra ele, amor, porque ele é meu professor, né? Eu vou na academia, ele é educador físico, ele dá treinamento funcional. E quando ele me falava no ano passado, ele disse assim, tu tem que aumentar os dias que tu treina. Eu sempre fiz 2 vezes na semana. Ele disse, tu tem que aumentar. E eu ficava assim, ai, não, 2 vezes tá ótimo, eu já caminho todos os dias. Vou 2 vezes na academia, tá ótimo. E agora, esse ano, eu me propus, eu digo, não, eu quero mais resultados, eu quero me olhar, não tá me incomodando, eu tô desconfortável de como eu tô. Então, eu decidi que eu vou ir mais vezes na academia. E eu disse pra ele que tá tudo aqui, ó, tá tudo na nossa mente, eu tô sentindo o meu corpo já mais forte, eu tô querendo mais, sabe? Eu não tô ficando quase dolorida, porque assim quando eu fazia 2 vezes por semana, parecia que eu ficava dolorida e eu não tô sentindo, né? Então, assim, terceiro dia seguido que eu faço o treino, não tô pegando mais leve, eu tô pegando o que eu tô acostumada. Semana que vem eu já quero aumentar o peso, porque os pesos, né? Porque essas 2 semanas aí, entre Natal e Ano Novo, a gente parou. Eu só caminhei, mas eu não fiz exercício de força, então essa semana eu tô voltando, já tô voltando fazendo todos os dias, mas semana que vem eu já sinto que o meu corpo já está preparado para aguentar mais peso, né? E eu vejo que é tudo aqui, ó, na nossa mente. A gente tem que fortalecer a nossa mente e o nosso corpo. Isso faz toda a diferença. Então vamos lá. Muitos, ó, olha só o que ele falou ali, muitos se contentam em permanecer para sempre paralisados em seus pequenos trilhos. Isso é se conformar, né? Eu não consigo. A diretora fez uma careta. Um trilho é uma espécie de caixão sem alças. O progresso contínuo é fundamental tanto para as pessoas como para as organizações, porque nada permanece igual na vida. A treinadora contribuiu. A natureza nos mostra claramente que ou você está vivo e crescendo, ou está morrendo, morto ou declinando. Forte, né? Simeão acrescentou: quase todos compram a ideia do progresso contínuo, mas por definição é impossível melhorar, a não ser que mudemos. São sempre pessoas corajosas, da linha de frente, que desafiam e fazem as perguntas que abrirão caminho para as outras. George Bernard Shaw, a diretora, partiu de novo. Disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo progresso depende do homem insensato. Vamos lá. Disse uma vez, tá? Esse George Bernard Shaw disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo progresso depende do homem insensato. Muitas vezes digo às minhas jogadoras, acrescentou a treinadora, que é melhor ser o cão-guia da matilha por 3 razões. Primeira, é que ele quem abre os caminhos. Segunda, ele é o primeiro a ver a paisagem. E terceira, ele não fica olhando para o rabo dos outros o tempo todo. Meu Deus do céu, gente. Que é isso, ó? É melhor ser o cão-guia da matilha. Por quê? Primeiro, porque é ele quem abre os caminhos. Segunda, porque ele é o primeiro a ver a paisagem. E terceira, ele não fica olhando o rabo dos outros o tempo todo. Adorei. Obrigado, Cris. Eu ainda não tinha ouvido isso. Simeão riu. Ele caminhou em direção ao quadro e escreveu exemplos de velhos e novos paradigmas, enquanto o grupo trocava ideias. Velhos paradigmas, vou listar aqui, tá? Ele colocou 2 colunas. Velhos paradigmas: invencibilidade dos Estados Unidos, administração centralizada, Japão igual a produtos de má qualidade. Vamos lá. Velho e novo, tá? O velho, invencibilidade dos Estados Unidos. O novo, concorrência global, né? O velho, administração centralizada. Novo, administração descentralizada.
Velho, Japão igual a produtos de má qualidade. Meu Deus, não consigo pensar isso. O novo, Japão igual a produtos de boa qualidade. O velho, gerenciamento. Isso foi falado no capítulo 1. Gerenciamento é o velho. O novo é liderança. O velho, eu penso. O novo, causa e efeito. O velho, apego a um modelo. O novo, melhoria contínua. O velho, lucro a curto prazo. O novo, lucro a curto e longo prazo. O velho, trabalho. O novo, sócios. O velho, evitar e temer mudanças. O novo, a mudança é uma constante. O velho está razoável. O novo, defeito zero. Vamos lá, Simeão continuou. Claro, temos velhos paradigmas sobre como dirigir organizações que precisam ser desafiados nessa entrada no novo milênio. Como a menininha, podemos estar carregando bagagem velha e paradigmas organizacionais inadequados para um mundo em constante evolução. Segundo vocês, quais seriam os paradigmas predominantes da administração de uma organização hoje? O sargento, como sempre, foi rápido. Estilo piramidal de administração, do vértice para baixo. Faça o que eu digo. Quando eu quiser a sua opinião, eu mesmo darei para você. Viver segundo a regra de ouro que diz: quem tem o ouro faz as regras. Meu Deus do céu, olha só. Simeão dirigiu-se calmamente para o quadro outra vez, dizendo: vamos falar do paradigma da administração de estilo piramidal e por que se tornou tão popular. Ele desenhou um grande triângulo e subdividiu em 5 partes. Nossa administração em estilo de pirâmide é um velho conceito herdado de séculos de guerra e monarquias. Nas forças armadas, por exemplo, temos o general no topo. O general no topo, com os coronéis, seguido de capitães e tenentes, sargentos, e adivinhe quem está lá embaixo? Os soldados, Greg disse. As tropas da linha de frente muitas vezes se referem a si mesmas como soldados e se orgulham muito disso. Ai, minha mentora maravilhosa chegou. Oi, Selma. Olha, eu vi que tu estava em live e eu queria muito estar contigo, mas, né, estamos aqui lendo esse livro que eu tô mais apaixonada é impossível. Já é a 3ª vez que eu tô lendo, né? Obrigado, Greg. E quem é que fica mais próximo do inimigo? Olha isso, o general ou os soldados? Os soldados, claro, disse a treinadora. Simeão começou a colocar títulos de direção organizacional sobre os títulos militares, dizendo: vamos dar um passo de cada vez e adaptar esse modelo militar às nossas organizações de hoje. Vamos colocar o presidente no lugar do general, os vice-presidentes dos coronéis, os gerentes intermediários no dos capitães e tenentes e os supervisores no dos sargentos. Agora, adivinhe quem está na base da organização típica? Os soldados. 3 de nós responderam em uníssono. Não são mais os soldados, o pregador anunciou. Agora nós nos referimos a eles como empregados ou associados. Obrigado, Lee. Simeão sorriu. E onde está o cliente nesse modelo? Quem está mais próximo do cliente, o presidente ou os caras que executam o trabalho e agregam valor ao produto? Espero que a resposta seja óbvia para vocês. Meu chefe costumava me lembrar que as pessoas que colocam vidro nas caixas em nossa fábrica são as mais próximas dos clientes, falei. Quer dizer, eu posso até conhecer os clientes pessoalmente e convidá-los para almoçar ocasionalmente, mas a coisa mais importante é a que está dentro da caixa quando ele tira a tampa. E a última pessoa a tocar naquele vidro é o trabalhador. Acho que isso faz mais próximo dos clientes. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para ajudar na garganta. Então, aqui, ó, o velho paradigma, tá? Então, aqui a pirâmide, né? Como eles estavam falando, eu acho que quando eu fui lendo, vocês puderam ver. Então, no topo da pirâmide está o presidente, o general, depois vem o vice-presidente e os coronéis.
depois gerentes intermediários, capitães e tenentes, depois supervisores e sargentos, e aqui na base da pirâmide tá os empregados ou associados e os soldados e tropas, e eles que estão mais perto do cliente e do inimigo, tá? Então, sim, ouvi dizer que os executivos se sentem muito sozinhos no topo, mas todos os outros também estão sozinhos, porque cada um está tratando de executar seu trabalho, Teresa deixou escapar. Então, você tem um modelo que se parece um pouco com este, Simeão anunciou afastando-se do quadro, e perguntou, este é um bom modelo ou paradigma para dirigir uma organização hoje? Uma coisa é certa, respondeu o sargento um tanto na defensiva, esse é um modo eficiente de realizar o trabalho. Nosso país alcançou grande projeção usando esse estilo. Foi um sucesso durante muito tempo. Bem, comentou o pregador, parece muito natural que depois das grandes vitórias do princípio do século XX, as pessoas voltassem para casa acreditando que esse estilo de poder de cima para baixo, de obedecer ordens sem questionar, fosse o melhor para conseguir o que se queria. Muitas pessoas provavelmente voltaram para casa elegendo essa maneira como a melhor e talvez a única de conduzir seus negócios, seus lares, os times esportivos, as igrejas e as organizações não militares. É indiscutível que o modelo militar foi eficiente para ganhar guerras. Simeão concordou, balançando a cabeça. Mas eu me pergunto se, tal como na história da menininha do nosso exemplo, não transferimos inadequadamente um modelo que serviu muito bem na defesa de terras e crianças para um mundo onde o mesmo modelo não será tão eficiente. Este modelo nos serve bem hoje ou há um caminho melhor? Sabe, Li começou. Quando olho para o modelo no quadro, fico admirado por termos o cliente no mesmo lugar do inimigo. Você acredita mesmo que as organizações veem o cliente como um inimigo? Com certeza eu não gostaria que fosse assim, pelo menos conscientemente, quem respondeu. Mas quando olho para esse estilo de administração de cima para baixo, fico preocupada com as mensagens que estão sendo enviadas para os empregados. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Na organização, todos estão olhando para cima, para o chefe e longe do cliente, ela respondeu rapidamente. Bela observação, Kim. Simeão exclamou. Isto é exatamente o que acontece com uma mentalidade ou paradigma de cima para baixo. Se eu tivesse que ir à sua organização e perguntasse aos empregados quem eles estão tentando agradar ou a quem eles servem, qual seria a resposta da maioria? Olha isso. Eu gostaria de pensar que eles diriam o cliente, mas receio que eles diriam patrão, respondi sem hesitar. Sim, de fato, estou seguro de que os empregados de minha fábrica diriam algo como: estou aqui para fazer o chefe feliz. Se o chefe estiver feliz, a vida é boa. Triste, mas provavelmente verdadeiro. É honesto de sua parte reconhecer isto, John, afirmou Simeão. Minha experiência tem sido a mesma. Hoje, em muitas organizações, as pessoas se empenham sobretudo em manter o patrão feliz. E quando todo mundo se empenha em manter o patrão feliz, quem se preocupa em manter o cliente feliz? Quem? Quem se preocupa? A diretora parecia um tanto confusa quando disse vagarosamente: Ah, isso é muito triste. Talvez a pirâmide esteja de cabeça para baixo. Talvez o cliente precise estar no topo. Isso não faz muito mais sentido? Claro que faz, Teresa, respondeu o pregador, porque se o cliente não estiver sendo servido e satisfeito, não vai haver um próximo seminário, pois logo estaremos desempregados. Simeão encaminhou-se para o quadro. Segundo o que Teresa disse, suponho que nosso paradigma de cima para baixo esteja ao contrário. Suponho que um modelo que serviu perfeitamente bem num certo tempo e lugar não esteja adequado hoje. E se, como Teresa sugeriu, invertêssemos o triângulo e colocássemos o cliente no topo? E se, como dissemos anteriormente, os mais próximos do cliente fossem os associados ou empregados, apoiados pela linha de frente dos supervisores e a seguir todo o resto?
O novo modelo poderia se parecer como este. Já vou mostrar aqui para vocês. Simeão afastou-se do quadro. Acho que você está vivendo na ilha da fantasia, Simeão, exclamou o sargento. Você está dizendo que os empregados deveriam estar no topo dirigindo o negócio. Acho todo esse papo interessante na teoria, mas esqueça-se dele no mundo real. Olha só, aqui o novo paradigma, então. A pirâmide, ao contrário. Aqui no topo está o cliente, depois aqui, logo abaixo, os associados, empregados, vem os supervisores, os gerentes intermediários, os vice-presidentes e o presidente, tá? Então, a pirâmide é invertida. Esse é um novo modelo, um novo paradigma. Simeão sorriu placidamente. Por favor, aguente-me mais um minuto ou dois, Greg. Vamos imaginar uma organização cujo foco principal fosse servir ao cliente. Imagine como mostra a pirâmide uma organização em que os empregados na linha de frente estivessem servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras necessidades estivessem sendo satisfeitas. E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a ver os empregados como clientes e se dedicasse a identificar e preencher suas necessidades. E assim por diante, pirâmide abaixo. Isso iria requerer que cada gerente adotasse uma nova atitude, um novo paradigma, reconhecendo que o papel do líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é servir. Que paradoxo interessante. Estivesse tudo de cabeça para baixo, talvez liderássemos melhor servindo. Então, aqui a questão do líder é servir. No hospital, a enfermeira acrescentou: eu sempre digo aos meus supervisores que seu trabalho consiste em remover todos os obstáculos, todos os entraves para que os empregados possam servir aos pacientes. Eu lhes digo para serem como gigantescos niveladores de estradas, removendo todos os quebra-molas ao longo do caminho, usando suas palavras, Simeão, remover os obstáculos seria servir as pessoas. Isso mesmo, pregadora. Ele estava perguntando, ele estava meio que falando e perguntando, né? A enfermeira. Usando suas palavras, Simeão, remover os obstáculos seria servir as pessoas. E aí o pregador concordou, isso mesmo. Infelizmente, muitos gerentes colocam obstáculos em vez de removê-los. Eu costumava chamar os supervisores que passavam os dias colocando obstáculos de gerentes gaivotas. Um gerente gaivota é aquele que periodicamente voa para dentro da área, faz muito barulho, engana as pessoas, talvez coma seu almoço e desaparece. Acho que todos nós conhecemos alguns gerentes assim. É uma vergonha que tantos líderes gastem seu tempo falando de seus direitos como líderes em vez de suas terríveis responsabilidades como líderes. Simeão sorriu. Está na hora da cerimônia do meio-dia. Resumindo o que discutimos, um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. De novo, para liderar, você deve servir. Viva Simeão! Viva Simeão! O sargento cantou até perder o fôlego enquanto saía. Depois do almoço, resolvi andar um pouco na praia antes da aula da tarde. Greg perguntou se podia ir comigo e eu menti polidamente. Seria ótimo. O sargento era a última pessoa com quem eu queria dar um passeio. Caminhamos uns minutos em silêncio até que ele perguntou: o que você acha de toda essa coisa de poder versus autoridade, de servir as pessoas? Ainda não estou certo, mas continuo ouvindo, respondi. Tenho dificuldade em acreditar que isso poderia funcionar no mundo real. É grego para mim. Para nós dois, Greg, eu disse, apenas para ser agradável. Mas pela segunda vez em menos de 5 minutos, eu mentia para Greg. Meu Deus! As palavras de Simeão não eram língua estrangeira para mim. Reconheci a verdade quando as ouvi. Todos estavam presentes e curiosamente quietos quando o relógio tocou 2 vezes para iniciar nossa sessão da tarde. Antes que Simeão abrisse a boca, o sargento falou.
Sei que você era considerado um bom líder há alguns anos e eu respeito isso, Simeão. Mas não posso acreditar que você tenha conseguido sua fama dizendo aos supervisores que fizesse o que os empregados queriam. Se eu tentasse liderar as pessoas desse jeito, perdoe-me, haveria uma anarquia declarada. Num mundo perfeito, você pode estar certo, mas fazer o que as pessoas querem nunca funcionará nesse mundo. Sinto muito, Greg, começou Simeão. Acho que não fui claro sobre o que significa servir. Eu disse que os líderes deveriam identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servi-los, atendê-los. Eu não disse que eles deviam identificar e satisfazer as vontades das pessoas e ser escravos delas. Os escravos fazem o que os outros querem. Os servidores fazem o que os outros precisam. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. Vamos lá? De novo. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. E como você definiria a diferença? Greg perguntou um pouco mais calmo. Simeão não hesitou. Como pai, por exemplo. Se eu permitisse que meus filhos fizessem o que quisessem, acho que nenhum de vocês iria querer passar um tempo em minha casa, porque as crianças estariam correndo, gritando e teríamos uma anarquia, como você mesmo disse. Dando o que as crianças querem, estou seguro de não estar dando o que precisam. Tanto as crianças como os adultos precisam de um ambiente com limites, um lugar onde haja padrões estabelecidos e onde as pessoas sejam responsáveis. Elas podem não querer limites e responsabilidade, mas precisam de limites e responsabilidade. Não fazemos favor a ninguém dirigindo lares ou departamentos indisciplinados. O líder nunca deve aceitar a mediocridade ou segundo lugar. As pessoas têm necessidade de receber estímulo para se tornarem o melhor que puderem ser. Talvez isso não seja o que querem, mas o líder deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com as vontades. Para minha surpresa, senti vontade de falar. Todos os trabalhadores de nossa fábrica querem ganhar $20 por hora. Se fôssemos pagar-lhes $20 por hora, provavelmente estaríamos falidos em poucos meses, porque nossa concorrência seria capaz de fazer o vidro muito mais barato. Se aceitássemos a reivindicação, poderíamos ter feito o que os empregados queriam, mas certamente não faríamos o que eles precisavam, que é proporcionar empregos estáveis e duradouros. Sim, o sargento acrescentou, acho que é isso que os políticos fazem quando tomam suas decisões baseadas na última pesquisa Gallup. Pensam estar dando o que o povo quer, mas desconhecem o que o povo realmente precisa. Mas como você diferencia necessidade de vontades? Perguntou a enfermeira. Uma vontade, explicou Simeão, é simplesmente um anseio que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se deseja. Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Isso não é um pouco complicado? Questionou Kim. Além do mais, as pessoas são diferentes, o que faz com que tenham necessidades diferentes. Embora eu ache que há certas necessidades, como receber tratamento respeitoso, que são universais. Grande questão, Kim, apartei. Meu filho mais velho, John Jr., era uma criança de vontade forte, enquanto minha filha, Sarah, era mais dócil. Com certeza, eles têm necessidades diferentes, e isso exigiu de nós, pais, diferentes estilos de tratamento para lidar com essas necessidades individuais. O mesmo vale para o lugar onde trabalho. Um novo empregado certamente tem uma série de necessidades diferentes das de alguém que trabalha há 20 anos e conhece perfeitamente suas tarefas. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes e, por isso, acho que o líder precisa ser flexível. Simeão continuou. Se o papel do líder é identificar e satisfazer as legítimas necessidades das pessoas, nós deveríamos estar nos perguntando constantemente: quais são as necessidades das pessoas que lidero?
quero desafiar vocês a fazerem uma lista das necessidades que essas pessoas têm em sua casa, na igreja, na escola, onde quer que vocês liderem. E se não conseguirem dizer quais são as necessidades dos que trabalham com vocês, perguntem-se: quais são as minhas necessidades? Isso os ajudará a descobrir a necessidade dos outros. Gente, isso aqui são exercícios que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer para a nossa vida. Porque aí sim vai ser efetiva essa leitura, vai ser efetiva essa transformação que esse autor está querendo trazer para nós. Porque isso aqui é uma leitura transformadora, quando a gente coloca os princípios na nossa vida. Eu digo, não canso de dizer, estou cada vez mais encantada. É muito aprendizado. Bem, Greg adiantou-se. Chuck, o operador da retroescavadeira, necessita de uma boa máquina, de ferramentas adequadas, de treinamento, de material, de um salário justo e de um ambiente de trabalho seguro. Isso o faria feliz. Eis um bom começo, Greg, Simeão replicou. Tudo o que você disse supre muito bem as necessidades físicas de Chuck, mas lembre-se, ele também tem necessidades psicológicas que precisam ser satisfeitas. Quais seriam essas necessidades? A enfermeira, a mais brilhante dos participantes do retiro, pensei. Levantou-se, caminhou em direção ao quadro e desenhou outra pirâmide. Depois disse: não posso acreditar que estou fazendo isso, mas vou obedecer a Simeão falando quando tenho vontade de falar. Queridinha do professor, gritei para ela. Pare com isso, John, não é fácil para mim, quem rebateu com um pequeno sorriso. No curso de psicologia, aprendi a respeito de Abraham Maslow e sua hierarquia das necessidades humanas. Acho que havia 5 níveis de necessidades, sendo o nível mais baixo comida, água e teto. O segundo, segurança e proteção, e assim por diante. A enfermeira afastou-se do quadro antes de prosseguir. Se bem me lembro, as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Assim, se considerarmos o nível mais baixo, suponho que pagar um salário justo e dar os benefícios satisfariam as necessidades de comida, água e teto. As necessidades de segunda camada, segurança e proteção, exigiriam um ambiente de trabalho seguro, junto com o estabelecimento de limites e de regras e padrões, como disse Simeão hoje cedo. Maslow afirma que estabelecer limites, regras e padrões é fundamental para satisfazer as necessidades de segurança e proteção. Isso nos leva a concluir que Maslow não era de jeito algum adepto da permissividade dos pais. Então, aqui eu vou mostrar a pirâmide para vocês aqui, ó, que tá escrito aqui, ó, tá aqui. Segundo Maslow, a hierarquia das necessidades humanas. Então, aqui no topo tá a autorrealização, aqui tá a autoestima, mas na verdade aqui, ó, isso aqui é o principal, tá? Então, vamos começar de baixo para cima. Comida, água e moradia. Essa é a primeira necessidade de qualquer pessoa. Em segundo lugar, está segurança e proteção. Depois, pertencimento e amor. Depois, autoestima. E, por último, autorrealização, tá? A autorrealização está no topo, mas as primeiras necessidades são as básicas. Continue, Kim. Você está com a corda toda. Kim abriu um largo sorriso e continuou, seu nervosismo desaparecendo aos poucos. De qualquer modo, uma vez atendidos os 2 níveis básicos de necessidades, os sentimentos de pertencer à empresa e de ser amado tornam-se necessidades incentivadoras. Eu me lembro que isso inclui a necessidade de fazer parte de um grupo saudável com relacionamentos acolhedores e saudáveis. Uma vez satisfeitas essas necessidades, o estímulo vem da autoestima, o que inclui a necessidade de sentir-se valorizado, tratado com respeito, apreciado, encorajado, tendo seu trabalho reconhecido, premiado e assim por diante. Você está falando da necessidade de colo, disse o sargento. Vou terminar, a enfermeira continuou sorrindo.
Uma vez satisfeitas essas necessidades, a exigência passa a ser a de autorrealização, que muitos lutam por tentar definir. O que deduzi foi que se autorrealizar é se tornar o melhor que você pode ser ou é capaz de ser. Nem todos podem ser presidentes da empresa, ou melhor aluno da sala, mas todos podem ser o melhor empregado, jogador ou estudante possível. E se compreendo corretamente o que diz Simeão, o líder deve incentivar e dar condições para que as pessoas se tornem o melhor que elas podem ser. Olha essa chave. Vamos lá de novo. Deixa eu ver que eu me perdi aqui na... o líder deve incentivar e dar condições para que as pessoas se tornem o melhor que podem ser. Acho que o Chuck, da retroescavadeira, jamais será presidente da companhia, mas podemos incentivá-lo para que seja o melhor operador possível da retroescavadeira. Seja como for, isso agora soa familiar, não é, Greg? O pregador riu. Não é este o tema da canção do exército naqueles comerciais que nos levam à loucura? Vamos cantá-lo para Greg? Para terminar o dia, saímos porta fora marchando e cantando o jingle do exército que dizia que as pessoas têm de alcançar a própria excelência. Gente, eu tenho que falar para vocês, agora tô me lembrando a primeira vez que eu li esse livro. Eu tava lendo, né, tava ali na poltrona do meu pai, lá na casa da minha mãe, em Gravataí, e tava passando The Chosen na televisão. E exatamente nessa hora que disse, para terminar o dia saímos porta fora, marchando e cantando, né, que ele convidou para cantar, na televisão tava Jesus com as crianças e eles começaram a cantar. Me marcou tanto, eu digo, meu Deus, como Deus é bom, como ele, quando a gente se abre para ouvir, para ver as lições que ele nos disponibiliza, ele é maravilhoso, assim, para reafirmar e afirmar de novo que a gente tem que estar focado em se permitir, em se colocar à disposição para servir realmente, né? Então, assim, foi lindo, foi um momento lindo que eu vivi e eu sinto que esse livro aqui, é mensagem de Deus na minha vida e é isso que eu quero trazer para vocês. Então, aqui terminou o capítulo 2, vamos ficar por aqui, tá? E amanhã eu vou ver algum horário, esse horário das 15 horas. Deixa eu ver se é muito comprido. Eu acho que eu vou começar a ler às 14, tá? Então, se tu quiser continuar aqui comigo, porque é bem comprido o capítulo 3. Ele é bem compridinho, eu vou ter que começar às 14, porque eu vou ter compromisso. E amanhã a gente se fala, então. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, lendo mais um capítulo, com muitos aprendizados. Vou trazer ali algumas chaves aqui no Instagram pra gente ter, assim, de lembrança. Salvem, tragam para a vida de vocês, se façam essas reflexões. E se tu não viu aqui, né, se chegou agora, volta lá no início, vai no outro dia para ver o capítulo 1, porque é um livro que vale a pena, tá bom? Então, essa foi a mensagem de hoje, muitas reflexões, muitos aprendizados. E amanhã estaremos aqui de novo. Um grande beijo, gratidão por estar aqui comigo e até o próximo capítulo.